Aqui com mais um assunto com a Larissa, para a gente poder falar, no meio disso tudo, no meio da realidade do Brasil, de luta, gente trabalhadora, que parcela tudo para tentar pagar, e aí temos as emendas parlamentares. Larissa Rodrigues, tudo bem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, alguém vai dizer, nossa, Elisa, mas tu queres misturar uma coisa. É verdade, mas o Congresso representa a realidade do Brasil, porque são as pessoas que foram eleitas para representar o povo. E aí parece que às vezes dedicam mais energia debatendo outras questões, que às vezes são um tanto quanto nebulosas, minha querida Larissa. Mas vamos ao assunto. O Congresso quer incluir no orçamento do ano que vem, pelo menos, acredite, 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. Isso é bem mais, lógico, do que a proposta do governo. A apuração é da Larissa Rodrigues mesmo. Ô Larissa, por isso que a gente fala tanto que quando o Lula chega ao poder nessa gestão 3, ele patina para conseguir dialogar com o Congresso, porque é aquele pensamento de, não, para lá, nos meus governos anteriores, o orçamento que era disponibilizado para o Congresso era um, só que aí passou Lula, passou Dilma, passou Temer, passou Bolsonaro e as coisas mudaram. E o Congresso foi, aumentando a sede. 50 bilhões a mais, Larissa? Não chega a ser 50 bilhões a mais, mas o que eles querem é 50 bilhões como um todo para igualar no que há de promessa para esse ano. Elisa, em abril, costuma-se sempre, tem essa previsão, se envia o que a gente chama de Lei de Diretrizes Orçamentárias pelo Planalto ao Congresso Nacional. Um esboço do que o governo está pretendendo gastar no ano que vem, fazendo aquelas contas dos economistas, o que vai arrecadar, o que vai ter de gasto obrigatório, o que vai sobrar, quase nunca sobra, como a gente sabe. Enfim, é uma espécie de esboço para o orçamento de fato, uma previsão orçamentária, as diretrizes, né? Esse é o nome da legislação. Nessa Lei de Diretrizes Orçamentárias, mandada em abril, o governo trouxe a previsão de 40 bilhões de reais em emendas parlamentares para 2025. Até porque algumas emendas obrigatórias levam em consideração umas contas ali do tanto que foi arrecadado, do tanto que deve render o PIB, e seria 40 bilhões de reais inicialmente propostos pelo governo federal. O problema é que o Congresso já disse que esse ano as contas ali vão dar cerca de 50 bilhões de reais e que não há por que diminuir de um ano para o outro, e já disse que exige que continue sendo pelo menos o que deve ser pagado este ano em emendas. Ou seja, se em 2024 a previsão é de 50 bilhões, por que, Palácio do Planalto, você está achando que a gente vai aceitar 40 bilhões em 2025? O que me pontuaram é que na semana que vem eles estão querendo começar já algumas reuniões com o governo para tentar discutir esse assunto e fechar esses 50 bilhões de reais. O recado é, vamos tentar negociar aqui, você já vai me mandar no orçamento de vez do país, que chega ali no final de agosto, a previsão dos 50 bilhões, ou eu, Congresso Nacional, vou ter que fazer essa movimentação por conta própria, porque no final das contas, quem aprova são os parlamentares. O fato é, não vão querer perder o que já tem de direito. Se esse ano foi 50 bilhões, não há nenhuma previsão para diminuição no ano que vem. Para encerrar, é importante destacar que isso acaba complicando e assustando a equipe econômica, porque a gente sabe que eles estão tentando fazer as contas darem certo. Isso significa que, se vai ter que gastar mais 10 bilhões no ano que vem, aquela famosa meta fiscal fica cada dia mais longe, Elisa. E foi esse ano ou foi o ano passado, Larissa, que o governo federal sugeriu cortar 5 bi, eu acho, em emendas. E esse ano, Foi esse ano, né? E aí trava um monte de assunto, né? Aí um monte de assunto que tem que votar, que tem que decidir, fica parado, né, Larissa? Exatamente, porque tem alguns assuntos que acabam entrando do que a gente chama por cima da pauta. Então, se entra com um pedido de urgência, ele se torna prioritário de análise dentro do Congresso Nacional. No fim das contas, esses 5,6 bilhões que o governo tinha vetado para não pagar emendas esse ano, o governo teve que fazer um acordo e pagar para mais da metade desse valor. Por isso que o montante somando esse ano está sendo mais ou menos 50 bilhões de reais do orçamento apertado do país só para emendas parlamentares. Que loucura! Olha essa novela chamada Política Brasileira. Obrigada, hein, Larissa Rodrigues. Apuração da Larissa, trazendo para a gente todos esses números.